Olá! No programa Bem Viver de hoje falaremos com Valéria Reis e nós vamos discutir mitos e verdades sobre o cuidado da voz. Nosso programa começa agora. Olá! No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma ferramenta importante na comunicação, a nossa voz. Para isso, estamos com a Valéria Reis, fonoaudióloga, que atua tanto na cidade de Mariana como de Ouro Preto e que nos ajuda lá na Unimed também. Bem-vinda, Valéria. Obrigada, doutor Sérgio. Como é que nós vamos trabalhar essa voz? Hoje a minha voz está transmitindo uma voz gripada com crise de sinusite, então os ouvintes vão estar percebendo que a minha ressonância está uma ressonância mais anasalada, né? A nossa voz, ela transmite a nossa identidade, né? A voz é a nossa identidade. Quando a gente liga, por exemplo, o senhor liga para sua esposa e não tá lá, você liga de outro número. E aí a primeira coisa que ela vai falar, oi amor, oi bem, porque ela consegue identificar pela sua voz quem é você, né? Então a nossa voz é a nossa identificação. E a nossa voz também, além da nossa identificação, ela expressa as nossas emoções, né? Quando a gente está bravo, irritado, nervoso, feliz ou triste. Às vezes a gente não precisa falar que tá chateado, que tá triste, mas o jeito como a gente fala, a entonação que a gente usa, as pessoas conseguem perceber qual é o nosso estado emocional naquele momento. E atualmente a voz ela tem ganhado um campo grande relacionado à nossa imagem pessoal também. Antigamente, a imagem pessoal, ela tinha um ponto muito maior, né, frente ao mercado de trabalho, frente às pessoas. A imagem vale muito, mas hoje a voz também vale muito, né? Então, a maioria das empresas hoje, para contratar um funcionário, antes que esse funcionário vá até presencialmente a essa empresa, eles pedem assim, grava um minutinho falando sobre você. Eles querem ouvir a sua voz, quer ver se através da sua voz consegue transmitir, ser uma pessoa persuasiva ou se é uma pessoa mais tímida, dependendo do cargo, né, para que eles estão selecionando. E hoje em dia, além dessa questão do mercado de trabalho, os aplicativos que a gente tem para o uso da voz têm sido muito grandes, né? O próprio Google Maps, quando você vai pedir você vai colocar o endereço, você tem como por comando de voz, o WhatsApp. Então, a voz tem tomado um campo muito grande na nossa vida. E quais são os cuidados que a gente tem que ter com a voz? Como você colocou, a gente usa a voz dia a dia. Tem algumas profissões que são fundamentais a voz. Professor, Sim. Telefonista, atendente, recepcionista. Então tem vários profissionais que são praticamente dependentes da voz. Isso. E quais são os cuidados que a gente tem que ter com a voz? Porque a gente só lembra que está com alteração da voz, assim, quando eu fiquei rouco, Sim. ou quando eu estou com um pigarro, que eu estou preocupado. E a gente sabe que se não tomar alguns cuidados com a voz, a gente tem alguns comprometimentos que a gente vai conversar depois, de calo ósseo, etc., calo vocal, e a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, assim, o que a gente tem que tomar de cuidados com a voz? Então, a primeira coisa, existem assim vários cuidados que a gente tem, e esses cuidados eles têm que ser analisados individualmente, porque isso vai variar de uma pessoa para outra, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa é procurar o médico, né? Uma avaliação médica, otorrinolaringológica, para ver como que tá essa prega vocal, como que tá fisiologicamente o funcionamento dessa laringe. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é ter um acompanhamento com o fonoaudiólogo, né? Principalmente essas pessoas que usam a voz como instrumento de trabalho. Os professores, as recepcionistas,
os atores, os repórteres e os cantores também. No nosso dia a dia, as pessoas que não têm como instrumento de trabalho a voz, o instrumento principal, né? Porque hoje está mudando completamente o cenário de mercado de trabalho, né? Hoje em dia as pessoas, além de ter um emprego talvez fixo, elas também fazem suas propagandas nas redes sociais, fazem seus stories. Então, assim, hoje em dia a voz tem tomado um outro campo. Mas, assim, de forma geral, as pessoas que não têm como principal instrumento de trabalho a voz, é importante manter a hidratação. A gente tem algumas formas de hidratar a nossa prega vocal. A forma indireta é com a água. A água, quando as pessoas, principalmente os pacientes, chegam no meu consultório, mas por que tomar água? A água ela não passa por dentro da prega vocal, porque senão a gente vai aspirar e vai morrer engasgado. Mas a água faz com que a saliva fique mais fluida e mais suave. A gente vai diminuir essa carga de saliva naquele trato vocal. Então, a hidratação é uma forma, né, com a água, com a ingestão de água. A hidratação pelo soro fisiológico e a hidratação pela nebulização, que é uma forma direta de hidratação na prega vocal, que é o que chega vapor, é como se estivesse passando, igual a gente passa creme nas mãos, a gente com o soro fisiológico e a nebulização, a gente vai estar passando um creminho ali nas pregas vocais, é como se fosse isso. É como se a gente tivesse diretamente, que o vapor chega até lá. Então é uma forma de hidratar também e tirar essa carga da laringe, principalmente com essa mudança brusca de temperatura, né? A gente está sofrendo aí as 4 estações no mesmo dia. Então a gente tem essa forma. Tanto a hidratação via água, quanto a nebulização e a alimentação também, né? A alimentação equilibrada é uma forma da gente estar cuidando dessa prega vocal também. Então vamos dar um timezinho, tempinho aqui, nós vamos voltar na alimentação. Mas primeiro, já sabe que nós temos que beber bastante água. A gente vai para um pequeno intervalo comercial, já voltamos já.